A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tenho um amigo, Cristo Senhor, e quero sempre dar-lhe louvor. Outro não há igual a Jesus, tão amoroso e cheio de luz. Oh, grande amigo, sou todo teu, leva-me ao lar que tens lá no céu. Tenho refúgio e da aflição, dá-me sempre proteção, livre e seguro eu viverei, sob o seu braço caminharei. Oh, grande amigo, sou todo teu, leva-me ao lar que tens lá no céu. Tenho um bom mestre por onde vou, e seus caminhos seguindo estou. Na escuridão jamais eu irei, pois tenho luz e amor de meu rei. Oh, grande amigo, sou todo teu, leva-me ao lar que tens lá no céu. Sua bondade, amor, perdão, tem dominado meu coração. Como rebelde podia ser, e tanta graça desconhecer. Oh, grande amigo, sou todo teu, leva-me ao lar que tens
que momento próprio, adequado para nós pensarmos no sacrifício de Jesus Cristo, no seu objetivo e real significado. O Senhor Jesus Cristo, através de seu sacrifício, de seu sangue, nos lava e nos purifica de todo pecado. E o homem que tem a experiência de sua salvação pela fé neste sangue, não traz esta morte somente de ano em ano em sua memória, mas está crucificado com Cristo todos os dias de sua vida. E a vida que vive, não vive de si mesmo, mas sim Cristo vive nele. Ouvintes, a morte do Senhor Jesus Cristo não é para ser lembrada, comemorada, como um acontecimento religioso, tradicional. Ela é para nos trazer vida. Antes de tudo, devemos lembrar de que a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. A morte não o deteve no sepulcro. E a sua ressurreição é a razão da nossa fé. Uma vez lavados, uma vez purificados pela fé no sangue de Jesus Cristo, então agora estamos prontos para sermos habitados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que, por sua vez, é a pessoa de Cristo na igreja. O corpo de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, com os discípulos, com os seus apóstolos, era o Senhor Jesus Cristo com eles. Em São João, capítulo 14, nós encontramos isto. E isso deve ser um assunto de profundo interesse que vá além de certos sentimentos religiosos, de comemorações, de tradições. Veja o que Jesus disse, falando do Espírito de verdade em São João capítulo 14, versículo 17. Ele diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Amados, em São João capítulo 14, Jesus identifica o Pai, identifica o Espírito Santo em si mesmo. Antes dele dizer estas coisas para os seus discípulos a respeito do Espírito, ele falou a respeito do Pai, que para quem tem a revelação do Espírito Santo sabe
que é o próprio Espírito Santo. Ele respondeu a Filipe, dizendo: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Ali era o Pai que Filipe pediu para ser mostrado. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Por isso São João depois escreveu: quem tem o Filho tem também o Pai. Porque quem vê Jesus vê o Pai. Aqui está uma identificação do próprio Jesus Cristo a respeito do Pai. Agora ele vai identificar o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai. Isso são ofícios de Deus, aos quais ele próprio se submeteu. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele já está falando do Espírito Santo, já está falando de outra dispensação do próprio Deus em sua igreja. São João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Quem é este Consolador, Jesus? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Ora, eles conheciam. Eles viam aquele Espírito de verdade, como viam o Pai também. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. E aqui ele está afirmando a mesma coisa. Vocês têm me visto, têm visto o Espírito de verdade. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Esta era a companhia pessoal, corporal de Jesus Cristo com os seus discípulos. Mas o próprio Jesus diz: e estará em vós. Deus sobre nós, Pai. Deus conosco, Filho. Deus em nós, Espírito Santo. Então, a estas alturas, não é suficiente apenas o homem saber que Jesus morreu e comemorar a sua morte de uma maneira tradicional. Não, isto não é suficiente. Ele deve ter uma experiência de salvação. O objetivo da morte de Jesus Cristo deve se cumprir em sua vida, e apagar os seus pecados, mediante seu arrependimento, é claro. Aí está a coisa. Então você se torna um homem apto, uma mulher apta, pronto para ser habitado pelo Espírito Santo. Ele está conosco, mas agora o que nos interessa é sabermos se Ele está em nós. Deus está conosco, Ele está nos guardando, Ele está nos dando todas as coisas. Mas agora é uma experiência individual com Ele, sabendo se Ele está em nós. Em nós. São Paulo disse, na carta aos Romanos, capítulo 8, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não importa o quanto tenha andado com Ele, comido com Ele, vivido com Ele. Isso não importa.
Agora importa é saber se ele está em você. Isso aí se cumpre o segundo propósito de Deus em seu mistério tríplice: Deus em Cristo, Cristo na igreja. E esta igreja no reino restaurado. Houve um tempo que você andou com aquele moço. Houve um tempo que você andou com aquela moça. Mas, através do método legal, correto pela lei, pela igreja, um dia você se tornou esposa deste moço. E este moço, dirigindo-se ao moço, ela tornou-se sua esposa. O que aconteceu? Agora já não é mais andar com, é viver com, é viver em. Isto é comunhão, é estar com, é falar com, é viver com. Isto é comunhão. Comunhão não é apenas tomar o pão e o vinho, tradicionalmente, em um dia marcado por mês, ou por semana, ou por ano. É viver com, é andar com, é falar de. A sua vida fala daquele com quem você anda, com quem você vive. Então, quando este homem está naquela mulher, logo olha ao seu redor. Aí estão seus rebentos, aí estão seus filhos. Quando Cristo está na igreja, é completamente diferente dele estar simplesmente com ela. Isto quer dizer que ele entrou nela, e ela está suposta agora gerar filhos de Deus, não mais um tradicional daqui, outro dali, mas gerar filhos de Deus. Isto é Cristo na igreja. Isto é o batismo do Espírito Santo. E Paulo foi bastante claro. Paulo não rodeou coisa alguma. Ele disse que se o homem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ele continua dizendo: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ora, aquela sentença que os nossos pais receberam lá no Éden, ela não tem, de maneira alguma, meio de ser suspendida. Não. O corpo está morto por causa do pecado. O dia que comeres, então certamente morrerás. Isto tem se cumprido. Agora, quando se refere àquilo que é de fato a semelhança de Deus, aquilo que pode habitar num corpo que não está sujeito ao tempo e nem ao espaço, que é você, espiritualmente falando, que esta alma que tem tomado forma neste corpo, então, este não morre. Este passa da morte para a vida. Este tem aceito o sacrifício e agora essa carcaça, este corpo que foi concebido sob o pecado, tem que ser dominado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, porquanto a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E ela não pode estar sujeita à lei de Deus. Ela não pode estar. Por isso está morta, está condenada, está executada. Nenhum dinheiro, nenhuma fama, nenhuma sabedoria humana, nenhum intelecto, estratégia alguma do homem
pode livrar a quem quer que seja da morte. Hoje está na fama, hoje está no gozo carnal, amanhã está na sepultura. Hoje está na beleza, amanhã está na sepultura. Não adianta, é uma sentença, tu és pó e em pó has de tornar. Mas há dentro deste veículo, há dentro deste corpo, um espírito, uma alma, e estes são imortais. Isto está agora à espera de um outro corpo. Se há corpos terrestres, há corpos celestiais também. Oh, que maravilha, ouvintes! Aqui está a esperança, aqui está a razão da nossa fé, na morte e no sacrifício de Jesus, para nos lavar e nos purificar, e então sermos habitados pelo Espírito Santo. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isto é, fará com que esses corpos mortais, cuja inclinação é somente inimizade contra Deus, sejam vivificados enquanto estão palmilhando a terra. Desprezem o vício, o pecado, a prostituição. Saiam da morte, saiam do pecado. Deixa a obra expiatória de Cristo ter valor em vossas vidas. E não fiquem somente nisto. Partam para o Pentecostes, encham-se do Espírito de vida, encham-se do Espírito Santo da graça, porque caso contrário, cumprir-se-á o provérbio que São Pedro usou: a porca lavada voltou ao lamaçal, o cão voltou ao seu próprio vômito. O madeiro foi lavrado, Jesus arcou com ele, para depois de ser levantado atrair todos a si. Todos são atraídos para este sacrifício. Mas vamos perguntar, quantos estavam no Pentecostes? Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caí. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: Diga, Senhor, eu aceito no meu coração, na minha alma, o sacrifício do Senhor, para mortificar as obras infrutuosas da minha carne, toda vaidade, todo vício, toda mentira, tudo que é falso, para que assim o Espírito Santo possa viver em mim, estar em mim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caí.
mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: Na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Para salvar perdidos pecadores, o Senhor, o Cristo se humilhou, pois deixou seu lar ali na glória e na cruz morte amarga suportou. Por mim morreu, na cruz sofreu, da morte e do pecado triunfou, e vive sim, venceu ao fim, minha alma Cristo salvou. Hoje Cristo ainda nos convida, seu favor gracioso aproveitar, vida eterna, paz, perdão concede ao que a Ele hoje mesmo se voltar. Por mim morreu, na cruz sofreu, da morte e do pecado triunfou, e vive sim, venceu ao fim, minha alma Cristo salvou.
Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. See
Então, ouvintes, vamos lembrar de que desprezar os tipos, os símbolos, significa desprezar o real, aquilo que o símbolo aponta, simboliza. E a Bíblia Sagrada é escrita em parábolas, em símbolos. A mulher, por exemplo, na Bíblia Sagrada, é um tipo da igreja. Pelo estado da mulher, você conhece o estado da igreja. O homem é o tipo da palavra. E pelo estado da mulher, você conhece que tipo de palavra ela tem, pelo tipo de homem que ela tem. Não importa que nos qualifiquem de tipologistas, mas a verdade é que um tipo mal interpretado gera uma confusão, na verdade. Gera uma coisa que não edifica a fé, mas um tipo, na mão de um verdadeiro profeta, aquilo cumpria e cumpre exatamente. No caso de Rebeca, por exemplo, os incrédulos acerca do profeta desta era, desse ministério poderoso de Elias, para nós nesses dias, interpretam Eliezer, o mensageiro de Abraão a Rebeca, como um tipo do Espírito Santo. Mas eles falham redondamente. Ali está um tipo do mensageiro, que foi, por sua vez, transportado pelo camelo. O camelo é um símbolo, neste caso, do Espírito Santo, transportando pela sua força e seu poder de transportar, tendo água suficiente em si para atravessar o deserto, transportando a noiva para o encontro com o noivo. Falhar nesses tipos é falhar na fé, é ter uma fé errada. Por isso nós precisamos de pastores, precisamos de evangelistas, precisamos de mestres, precisamos de apóstolos, precisamos de profetas. Ah, mas a lei durou até João, e também os profetas, disse Jesus. Sim, o próprio Jesus foi um profeta depois de João. São Paulo foi um profeta. O profeta da lei, o último, foi João, na verdade. Encerrou ali. Mas da graça, não. Ali tinha que iniciar. Estava começando ali agora. João era um anjo da aliança, que veio adiante do Senhor, preparando o caminho para introduzi-lo. Desde então nós temos profetas da graça, não para pregar a lei, não para tomar o tipo como sábado e prender o povo no tipo, mas para mostrar que aquilo que o sábado simbolizava veio, que é descanso, e que no primeiro dia o molho foi movido sobre a igreja. Ele ressuscitou. Ora, Paulo disse que ele mesmo deu, o Senhor deu, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, doutores, não é? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo depende desses 5 ministérios.
para o seu aperfeiçoamento. Se eu não reúno em mim estes 5 ministérios, eu tenho que sair da porta, porque se eu tentar exercer um ministério que eu não tenho, ser um mestre quando eu não sou, não importa o quanto eu seja verdadeiro como pastor, mas como mestre eu serei um falso. Se eu tenho um ministério de evangelista, na verdade, um pastor pode fazer a obra de um evangelista. Um homem comissionado por Deus pode fazer a obra de um evangelista por um determinado tempo, ou como Deus queira. Mas se ele não tem esta comissão de Deus, ele se torna um falso mestre, um falso pastor. Se ele é um evangelista e não é um pastor, o evangelista não faz a obra de um pastor. Ele prega para aquele homem sem Deus o arrependimento. Ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. Ele corre a uma cidade e prega a sua mensagem, ganha pecadores, faz ali um avivamento, como em Atos dos Apóstolos, Filipe fez lá em Samaria. Ele ganha aquele povo, e ele pode até batizar aquele povo em nome de Jesus Cristo, como fez Filipe, mas logo ele chama alguém, ele convida alguém, ele sabe que há alguém em tal lugar para aquele determinado fim. Ele sabe que há uma mensagem de alguém, ele sabe que há uma fita de alguém, ele sabe que há uma literatura de alguém. Então, chama aquela pessoa, traz aquele ministério para a sua igreja, para aquele povo que ele ganhou, e segue adiante, de cidade em cidade. Esse é o evangelista. O mestre é um homem especial. Ele se assenta sob a unção do Espírito e está capacitado para tomar as palavras e juntá-las pelo Espírito, que o pastor ou o evangelista nenhum poderia comparar com ele. Não. Ele é chamado, ele é constituído por Deus como um mestre para esse ministério, que sem o qual a noiva não se aperfeiçoará. A igreja não alcançará a perfeição. Por isso vocês veem, um credo, um dogma nunca poderá levar o povo ao arrebatamento. Pode moralizar, pode tirar tóxico, pode tirar fumo, pode tirar álcool, fazer um bom cidadão, tudo isto, mas levar ao aperfeiçoamento para o arrebatamento, isso não. Isso é para quem Deus chama. Mas quem poderia reconhecer tais ministérios? Eu poderia? Nós poderíamos, todos juntos, os ministros, os pastores, os pregadores, todas as denominações, reconhecerem que Deus de fato tem enviado profeta para o seu povo nesta era, tem enviado apóstolos, tem tido pastores verdadeiros que nasceram pastores e que antes de receber a autorização de homens, ou ao invés disso, foram cheios do Espírito Santo para este determinado fim. Vamos reconhecer um grande evangelista nesta era, como Billy Graham. Que grande evangelista, que anjo de Deus. Ele tem um ministério especial. Nós reconhecemos que Billy Graham é um grande evangelista. Ele é um homem de Deus. Ele é um anjo de Deus para pregar às nações, a políticos, a sociais,
a todos os homens. Mas ele não tem um ministério de cortar com a palavra e preparar o povo para o arrebatamento. Ele não tem esse ministério, ele próprio reconhece. E ele diz: eu venho aqui e ganho 30 mil almas. Daí um ano eu volto ali, não existem nem 30. Por quê? Porque falta pastores comissionados como ele foi comissionado por Deus para ser um evangelista. Porque falta mestres, porque falta profetas. Ele declarou que William Branham é um profeta de Deus. Ele declarou. Independente de sua declaração, eu creio que William Branham é um profeta de Deus. Não pelos sinais, não por conhecer pensamentos e revelar segredos dos corações apenas, mas por causa de sua mensagem. Mensagem de profeta. Mas a estas alturas nós estamos tomando conhecimento da grande necessidade do momento. E todos estariam bem, cada um no seu posto do dever, se não se pusessem na porta segurando o povo só em torno de si e vivendo somente em função de seu próprio ministério, de seus cuidados, de seu futuro e do futuro de seus familiares. Ó, irmãos, Deus está nos advertindo em tempo disto aqui. Se Ele deu alguma coisa para o aperfeiçoamento desta noiva, e nós fecharmos as portas para isto que Ele tem enviado, para estes 12 especiais, de Efésios capítulo 4, versículo 11, Ele tratará com cada um individualmente. Ele próprio arrancará os seus eleitos de qualquer cerca, quer seja de lá ou de cá, quer seja de onde for. Ninguém segurará os seus eleitos dentro de qualquer círculo formado por mim mesmo para segurar o povo ao meu redor. Então aí está o evangelista, ali está agora o apóstolo. O apóstolo também é um homem especial. Ele é um ordenador. Ele chega aqui, tem um problema ali. Deus lhe dá uma autoridade suprema de não deixar aquilo ir de água abaixo. Mas ele é um homem que tem unção para pôr as coisas em ordem, para apurar os fatos, para chamar uma junta a um julgamento das coisas, e Deus provar que aquela decisão foi dele e não do homem. Ele é um homem enviado por Deus para pôr as coisas em ordem. Este é um apóstolo. Não precisa ninguém estar dizendo: fulano é apóstolo, ciclano é evangelista, aquele outro é o pastor, aquele fulano é mestre. Não precisa disso. Pelos frutos se conhece a árvore. Agora o profeta. O profeta é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a palavra de Deus vem, porque o profeta está feito assim, vida. É que seu subconsciente e sua primeira consciência estão tão juntas que ele não necessita de dormir para sonhar seus sonhos. Ele o vê quando está desperto. Agora, isso é algo que Deus tem que fazer. Ele vê o que vai suceder. E se ele é um profeta de Deus, ele vê tudo conforme a palavra de Deus. Porque há muita gente no mundo que pode ver coisas. Mas eu estou me referindo ao profeta de Deus, vindicado por Deus. Um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. O profeta Isaías viu uma virgem concebendo.
após 800 anos quase do seu tempo, ele vê lá no futuro. O profeta vê a taça da ira de Deus cheia, antes que esteja completamente cheia. E ele então vem e avisa o povo. Assim diz o Senhor. E ele passa. Ele vai embora. Mas a sua palavra fica. Ele diz: Deus vai destruir esta cidade. Se não houver arrependimento, ela será destruída. Nós temos o caso de Jonas e outros casos. Agora eu pergunto: o jactancioso século não precisa de um profeta? Responda. Você não gostaria, meu irmão, minha irmã, meu caro ministro, de ter um homem, de conhecer uma mensagem que vem com assim diz o Senhor, e coisas que a gente mesmo não possa entender, mas a gente crê? Você não gostaria? Ou que descanso isto traduz para um membro comum da igreja? Ele se assegura numa palavra como entre a vida e a morte. Sim, você não gostaria de ter esse descanso? De ter a sua fé baseada no fundamento verdadeiro dos apóstolos e dos profetas? Você gostaria, sim. Pode ser que haja algo na sua frente, tentando te atrapalhar. Mas diga: Senhor, tira esta pedra da minha frente. Eu quero esse ministério na minha vida, edificando a minha fé. Ministros, obreiros santos, vamos medir cada um a nossa responsabilidade, individualmente, e vamos dar lugar ao Espírito Santo para que ele possa manifestar estes ministérios para o aperfeiçoamento do corpo. Leiam Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Obreiros santos, Jesus nos manda pregar o Evangelho, as pobres almas ganhar, e de levai para os famintos da terra o pão da vida que é Cristo, que pode da morte salvar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Estes sinais seguirão em meu nome, demônios hão de expulsar. Diga no seu coração: meu Deus, eu estou disposto, disposta a crer neste ministério tremendo do Espírito Santo que o Senhor tem nos enviado para a nossa perfeição. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Recordemos as palavras do apóstolo: rogo-vos, pois, eu preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós
na medida do dom de Cristo que nos diz. Subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz. Subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz. Subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Com Cristo eu terei, e na glória com Ele chegarei. Se vier o meu fiel amigo, e com Ele não temo perigo. Sigo cantando